PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Pessoal, estamos de volta com o PodSenge, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Hoje a gente tem um episódio bastante interessante, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um assunto muito moderno, muito atual, que é sobre a engenharia, né, os impactos da engenharia na vida cotidiana, sobre gestão da água e engenharia renovável. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, nada melhor para falar sobre isso, do que explorar um pouquinho dos impactos da engenharia na vida cotidiana, com foco nesses dois aspectos, como eu disse, que vamos falar com o Idalino Hortêncio. Idalino Hortêncio, que vai compartilhar com a gente aqui os seus insights sobre esse assunto, um assunto bem pertinente, já que a gente está vivendo aí algumas mudanças, né, as alterações climáticas, essa questão da gestão da água, esse comportamento bem distorcido, que a gente tem umas alterações que o comportamento hídrico vem mudando e principalmente a gente necessita muito mais de uma gestão de recursos hídricos e tanto de sustentabilidade no nosso planeta. Seja bem-vindo, Idalino. Esse espaço aqui é todo seu. Eu espero que a gente tenha, com certeza a gente vai ter vários insights interessantes aqui ao longo do nosso bate-papo. Antes de mais nada, Juliana, que eu agradecer o convite para estar aqui nesse bate-papo com você, sabedor que estou conversando com uma das maiores conhecedoras da área de saneamento do nosso estado de Goiás, quiçá mais que as nossas fronteiras. Mas eu acho que é um assunto interessante. Primeiro, a gente pode engrandecer a engenharia para, de alguma forma, resolver problemas criados dentro da sociedade com os nossos conhecimentos técnicos. Eu acho que isso aqui é o grande foco inicial da conversa. Nós temos uma gama de profissionais, nós temos uma gama de engenharias para exatamente diminuir esse impacto na vida cotidiana dos nossos munícipes e das nossas pessoas, os quais nós convivemos. Idalina, a gente tem um desafio muito grande, né? Acho que a engenharia tem tudo a ver com isso, porque a população mundial ela continua crescendo e isso também, a gente tem também um problema muito sério, que é a questão da ocupação do território, né? A gente tem o uso do solo também não tem sido muito planejado. E isso também é um problema muito grave. Então, isso também tem agravado ainda mais a questão da gestão da água, porque as áreas de nascentes, as áreas de preservação têm sido ocupadas de maneira não devida. Né? E isso cada vez mais tem demonstrado, principalmente com a preservação da saúde, da vida ambiental, né? Do nosso meio ambiente e principalmente do nosso planeta. Isso vem agravando ao longo do tempo. E a engenharia tem ficado de fora ao longo do tempo. A gente tem vivenciado aí ao longo dos últimos 50 anos uma degradação muito grande no nosso habitat. E eu acho que até uma questão cultural, né? Mas agora está mudando um pouco pela questão da sustentabilidade. Como que você vê que a engenharia pode ajudar nesse ponto? Eu acredito que milhões de dias virão. Mas você colocou um ponto que é interessante, que é exatamente o crescimento populacional. Esse não é o problema. O problema é a urbanização desordenada. Uhum. Porque é a falta de recursos eficientes com a questão hídrica. E isso passa por quê? Porque ele está ultrapassando a questão técnica da engenharia e dos engenheiros. Ela está sendo decidida por entes políticos e não entes técnicos. Então, ao longo do tempo, quando você falou que ser cultural, nós técnicos deixamos que as decisões foram tomadas por pessoas que não tinham capacidade para tal. Então, o resultado está aí. Agora nós vamos ter que consertar toda essa situação inadequada que criou para a sociedade. Principal delas hoje, eu entendo, principalmente, é a crise hídrica. Porque com a crise hídrica, eu vou ter escassez de alimentos, escassez de água, racionamento, uma série de ações que vai impactar diretamente a sociedade, em função de uma gestão inadequada no passado. Então, nós vamos ter que corrigir a gestão e recuperar tudo que nós perdemos ao longo desse tempo. Nós tivemos, ao longo do tempo, para você ter ideia, nós criamos uma expectativa, principalmente no Brasil,
de que a água é uma energia limpa, hidreeletricamente falando. E, na realidade, ela não é limpa. Ela tem o seu lado, agressão ambiental. Por exemplo, você não faz um reservatório no Planalto, na área que é seca, na área que não tem vegetação. Você faz nos vales, onde realmente tem a grande gama da nossa flora. A gente estava até comentando, né? Você pescador, como Isso. que isso muda, né? O bioma, a biota toda da localidade. E muda, inclusive, né, os animais daquela região. E, inclusive, nós criamos uma matriz energética hidrelétrica, tá? Tivemos inúmeros problemas em função de gestão pública. E o que aconteceu? Com a crise hídrica, nós perdemos também a nossa capacidade de produzir energia elétrica para entregar para a sociedade, onde ao longo do tempo nós tivemos racionamento de energia elétrica, uma série que impactou a economia e impactou a sociedade diretamente. E principalmente, pode ter certeza, aquela população de um menor poder aquisitivo. Então, ou nós consertamos tecnicamente essa situação que foi criada por entes políticos que não tinham competência para tal, ou então nós estamos fadados a uma situação inadequada no futuro bem próximo. E você, assim, esse ano, né, a gente está convivendo aí, nós vamos ter eleições municipais no país inteiro, e o nosso modelo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dessa questão de eleições, mandatos, né, de 4 anos, 4, 5 anos, que é mais ou menos isso que acontece no mundo, a gente tem aí um problema muito sério com o planejamento, principalmente na questão da engenharia. E no Brasil, especificamente, existe uma questão que me incomoda bastante, porque a gente não consegue fazer obras em curto prazo, e não consegue mesmo, né? E aí a gente... E não consegue, não é nem por questões de engenharia. Porque você precisa, para fazer uma obra, você precisa da desapropriação do terreno. Para desapropriar o terreno, você precisa da cessão do terreno. Então, passa por advogados, passa pela compra do terreno, passa para aprovação na Câmara. Então, é uma série de questões que antecedem, inclusive, a questão do projeto, que muita gente não sabe, né? E, às vezes, por exemplo, você tem um plano de governo ou uma proposta de governo que é inexequível. E aí chega, por exemplo, um plano de governo, né, uma proposta de governo que chega para ser executado, e aí ele não é executado. E aí começa aquelas questões e joga a culpa toda na engenharia. Você acha que não está faltando um pouquinho desse conhecimento, né, dessa interação? O planejamento ele não tinha que ser uma coisa mais exequível mesmo, uma coisa mais prática? Mais uma vez eu vou voltar naquele ponto, porque as decisões são tomadas por entes políticos que não têm competência para tal. Ou falta de conhecimento mesmo, mas né? É falta de conhecimento. Quando eu falo não tem competência, é que ele não é competente, ele não tem conhecimento. É exatamente isso. Ou então está mal assessorado, né? Não, mas é que ele tem visão política, ele não tem visão técnica, nem visão de futuro. Ele tem visão política momentânea. Só isso. Um político não faz um trabalho para daqui a 5 anos. Ele só quer para a gestão dele, né? E para o momento dele também. Então, o que acontece? Aí a engenharia em si, ela fica dependendo as ações preliminares. Porque a obra em si, depois que está tudo pronto, pode ter certeza, colocou na mão do técnico, ela vai sair corretamente. Eu sempre falo, o melhor de uma obra não é fazer a obra. Não é o mais difícil. Porque se você tem uma obra bem planejada, com um excelente projeto, o projeto tem que demorar muito tempo para ter longos estudos. Se eu tiver um bom projeto, a obra sai rapidamente, a execução é tranquila. Então, só que aqui faz o seguinte, faz péssimos projetos e depois joga a culpa na construção. Pois é, mas aí que tá, né? Mas a gestão está invertido, é isso que eu estou dizendo. Mas exatamente por esse modelo. Por exemplo, a gente tem aí os mandatos políticos, que as obras públicas que são demandadas, né? Eles querem muito rápido, porque o mandato é de 4 anos, então o tempo de planejamento tem que ser curto, porque a execução tem que ser dentro desses 4 anos. Eles querem entregar para a comunidade essa obra, então tem que ser dentro desse período. Então o planejamento tem que ser rápido mesmo, o projeto tem que ser rápido, porque a execução ainda tem que caber nesse período e eles têm que entregar. Isso. E aí não cabe. Eu vou te dar um exemplo bem claro que nós tivemos recentemente. Porque uma obra, você não faz uma usina em 1 ano, 2 anos. Não tem como. Nós tivemos uma obra... Não consegue nem a licença, eu acho. Nós tivemos uma obra que foi emblemática. Não sei se você sabe, que é a UHE Belo Monte. É uma usina que ela veio com magnitude enorme de resolver o problema da matriz energética do Brasil.
Aí olha o que aconteceu. É interesse político e financeiro fazer a obra, não interesse de atender a sociedade. A obra começou com um determinado projeto, teve problema ambiental, teve problema com questões indígenas, teve problema com o rio, e todo mundo sabia que quando se finalizou o que se ia fazer, que não ia resolver problema algum. Tivemos uma obra cara e que não produz energia. Porque é uma obra enorme, pode-se dizer a fio d'água, não tem reservação por questão ambiental, e o país gastou muito dinheiro e não resolveu o problema. E a obra está lá, um elefante branco lá no meio da floresta amazônica. Então, quando eu falo que quando os técnicos falaram não vamos fazer, não adianta, porque quem toma a decisão é o ente político. Então, o que eu quero trazer é isso, que nós temos que inverter. Existe um linguajar bem tranquilo e popular que diz, hoje a carroça está puxando o cavalo. Nós temos que inverter esse fator e fazer com que os técnicos puxem exatamente as políticas públicas para diminuir os impactos na sociedade e na vida cotidiana da população. Em função dessa matriz energética nossa, pode ter certeza que a nossa água hoje, ela é um bem da União, é um bem da população, e a principal função dela é satisfazer a população na questão de garantir a água à população e questão de alimentos. Então ela se tornou uma subsistência para todos. E em função disso começou a surgir novas matrizes energéticas, porque a energia é necessária também. É onde que nós criamos uma série de concepções novas, porque a que nós tínhamos de produção de energia elétrica, que era a termoelétrica a carvão, é um problema, ela é uma obra de baixo custo, mas uma desvantagem enorme. Ela tem alta produtividade, baixo custo, mas ela tem um aspecto ambiental muito pesado, com a questão do efeito de estufa. As termoelétricas gás natural, da mesma forma, certo? São obras de baixo custo, mas tem um impacto muito grande ambiental, uma grande desvantagem. A biomassa, que hoje no Brasil existe muito, porque hoje que você tem uma usina de biomassa, você tem a cogeração de energia elétrica, você satisfaz duas coisas, você produz energia, que é para motores a combustão, e a cogeração de energia elétrica. Então você tem essa composição. Tem grandes usinas hoje que produzem até gás carbônico, não perde nada. Mas criou-se a concorrência de áreas agricultáveis com alimentos. Então, que não deveria ser, não né? deveria um país ser, continental que virou esse, concorrência. Né? Ou você, aquela área que poderia produzir alimento, está produzindo o quê? Matéria-prima para produzir energia. Então, é uma obra de baixo custo, boa produtividade, mas tem essa concorrência. Então, aí o que aconteceu? Veio efeito eólico, que é uma limpa, mas ela tem um problema sério que é baixa produtividade e depende das condições climáticas. Eu preciso do vento. Então, eu fico dependendo das condições climáticas, ela tem baixo custo. E existe uma vertente que acha que ela tem um impacto ambiental muito desagradável, que impacta ambientalmente porque tem aquelas grandes torres em certos locais. Mas se alguns pensam na vantagem e desvantagem... É questão do ambiental. som? Não, da visão. Da visão? Do impacto, entendeu? Tem muita que tem essa poluição visual. Sei. Porque você vai colocar lá no meio vamos supor, de uma região que é puramente, que eu posso dizer, preservada, uma torre daquela, que na realidade não é uma torre, você faz exatamente um cluster, que é uma grande quantidade de torres para exatamente captar. É uma linha, né? É uma linha, sabe? Você faz buscando o vento, para aproveitar. Mas ela tem essa baixa produtividade e depende das condições climáticas. Mas ela pode agregar, ela não pode ser, como pode ser, o carro-chefe. A produção é muito pequena É ainda, pequena, né? é baixa produtividade, porque você depende do vento, né? Por exemplo, se você conseguir ela manter ela ativa aí por uns 20%, já é uma grande... Hoje a maior parte se concentra ali no Nordeste, Nordeste, né? Na região do Ceará. Não, toda a região Nordeste, Rio Grande do Norte, Norte. É porque o mar faz com que tenha muitos ventos. Eu visitei uma fazenda em Beberibe, ali, na região do Ceará. Sei. Beberibe é região praiana, né? E agora, grande novidade, a fotovoltaica, que é uma boa energia, tá? Ela tem um grande problema. Ela tem um alto custo e baixa produtividade. E o que acontece? Agora, ela tem uma vantagem. Ela tem impacto ambiental praticamente nada.
Tá? Mas nós temos essa composição de... As pessoas não estão percebendo que as placas fotovoltaicas precisam de manutenção, precisam de limpeza. Se ela não estiver limpa, ela produz menos ainda, vai perdendo produtividade. Então, eu não posso garantir como uma energia, uma matriz que venha a ser o carro-chefe. Mais uma vez, ela vem agregar. Então, nós estamos buscando energias renováveis, buscando satisfazer a nossa matriz para não depender exatamente das condições climáticas, que é a nossa matriz hidroelétrica. Essa limpeza que você fala é para não comatar mesmo, para não criar aquela camada de poeira, de sujeira? Isso, porque aquilo ali perde a produtividade. Você baixa a produtividade. Porque não tem, não recebe os raios solares, né? Os raios solares, ela vai fechar. Uhum. Então, o que acontece? Tem que ter sempre, a manter os locais que, vamos supor, que onde é óleo, que é muito boa, que são a beira-mar, ela já não produz tão bem, porque tem duas coisas, tem a salinidade e tem também o excesso de sujeira que o vento carrega também. Então, você tem que ir buscando as melhores condições, você tem que ir buscando as melhores condições. O salitre mesmo, aquela camadinha. Imagina. Então, tem tudo isso. Então, você tem que ir buscar as energias renováveis e colocar ela no lugar adequado para ela produzir melhor. Então a gente está numa região boa, excelente. Né? Nós temos sol o ano inteiro, certo? O problema nosso é só a poeira. É só a poeira, mas aí é aquela história. Agora, imagine essa época agora. Nossa. Nós estamos sofrendo, né? Com essa umidade baixíssima. Mas a vantagem que ela entrando no aspecto de a gente compor a nossa matriz, a gente tira um pouco o sacrifício da nossa questão as hidrelétricas, garantindo um pouco, manter e garantir um pouco que a água vá para os alimentos e para os animais e para a população. E eu acho que não tem muita coisa sem volta, né? A gente tem que buscar alternativas mesmo, porque essa questão da energia fóssil, né, é complicadíssimo. A gente precisa buscar outras alternativas mesmo, até para manter a vida no planeta. Se a população continua crescendo, não dá pra gente continuar produzindo aí CO2 há muito tempo, vai. Tem que pagar com CO2. Não tem como continuar. Nós temos aí um caminho que o Brasil começou lá na década de 80, que foi energia nuclear. Nós temos hoje praticamente 2 ainda e a terceira em fases finais. É uma energia limpa, alta produtividade, independe de condições climáticas. Então, ela emissão de gás estufa é praticamente zero, mas ela tem um outro lado, que é o seguinte, ela precisa de alto investimento, autoconhecimento, tecnologia avançada, porque ela produz rejeitos nucleares. Então, esses rejeitos radioativos, nós temos que ter um controle muito grande por ele. Então, ela no Brasil ainda, ela trouxe essa expectativa de crescimento, mas com alguns acidentes que ocorreram em outros países, ela teve, de alguma forma, uma rejeição natural. Mas os técnicos sabem que ela é uma boa energia, só que em função daquele ente político que ele busca atender a sua vontade política momentânea, não se investiu tanto. E é uma excelente fonte de energia, desde que utilizado com boa técnica, com os técnicos e com a manutenção e o estudo, renovando tecnologia e mantendo para evitar problema, porque o risco dela, ela existe, mas ele é controlado. Uhum. Agora, se não tiver esse controle, podemos perder as condições ideais para fazer essa produção. Mas é um excelente caminho a tomar também. É mais uma forma de agregar. Ao mesmo tempo que a gente vem convivendo aí com essas secas, né? Com esse balanço hídrico totalmente desequilibrado, a gente convive também com enchentes catastróficas, isso, né? Mas isso foi exatamente as mudanças que nós criamos. Uhum. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu acompanho as usinas em Goiás e eu falo uma coisa para você. Você não consegue encontrar uma usina que roda 100%. Hoje, pode ter certeza, a grande maioria das usinas estão paradas por escassez hídrica. Eu tenho uma quantidade de água naquele manancial que não tem capacidade de gerar a usina. Então, ela fica como se fosse só para manter o manancial. E o investimento está lá. E outra, é um investimento que onera a sociedade.
porque de alguma forma houve um investimento, houve uma garantia de retorno e está pagando-se o retorno a quem investiu e ele não está devolvendo energia. Por quê? Por escassez hídrica. Então, nós temos que ajustar essas engrenagens. Nós temos que fazer ações que ambientalmente melhorem a nossa escassez hídrica, diminua. Nós temos que fazer com que o nosso manancial cresça, ressurgindo, restabelecendo nossas fontes de água, que hoje nós perdemos demais. A culpa, muito dizem que é dos agropecuaristas. Eu acredito que em todo foco, todo caminho, tem boas pessoas e más pessoas. Mas eu não posso generalizar. Existem excelentes pessoas que estão no campo aí que fazem um bom trabalho. Existem pessoas também que são gananciosas, que não preocupam com isso. Na verdade, o problema todo é a questão do uso do solo, né? Isso. Que pode ser que envolve a questão agropecuária, envolve a questão do setor imobiliário, envolve a questão de várias coisas. Então, historicamente, né, é uma questão milenar. As comunidades se instalaram à margem dos rios para poder sobreviver. Mas na época era essa, porque o rio é o caminho. Né? Exatamente. Aí o que aconteceu? De novo, né? A questão da sustentabilidade. Se você vive com sustentabilidade, você vai viver eternamente. Agora, se você faz mau uso daquele recurso, algum dia ele vai esgotar, né? Então... É aquela história, quando a sociedade, quando a população se instalou, ela só tinha um caminho, que era o rio. O rio era a estrada dele. Exatamente. O rio fazia o transporte dele, o rio carregava as cargas dele, o rio carregava a produção dele, então ele tinha que ficar próximo ao rio. E o rio lhe dava ainda a satisfação corporal. Limpeza, certo? Alimentação, te dava tudo. Então ele tinha que ficar próximo ao rio mesmo. Só que hoje, com as novas tecnologias, nós temos condições hoje de não ter mais essa situação. E nós temos que corrigir os problemas que essa situação trouxe. Problemas advindo dessa situação de ficar próximo aos rios. Mas era necessidade. Agora já não é mais, nós temos outros caminhos a seguir. Só que eu repito, parece que não há interesse de mexer nisso. Por exemplo, você que é conhecedora da área de saneamento, como podemos ter cidades no Brasil que não têm saneamento básico? Hoje, grandes cidades hoje, eu acho que eu posso até estar botando o dedo numa ferida, mas eu acredito que não existe nenhuma grande cidade com 100% de captação de saneamento e tratamento no Brasil. Isso depende muito do ponto de vista, né? Porque assim, toda... Água hoje em dia não. Água é fundamental. Ninguém vive sem água. Vive sem água. Então, se você observar, ela tem alguma fonte de abastecimento. Tem. Então, não pode falar que ela não tem abastecimento. Abastecimento tem. Estou falando então, do esgotamento sanitário. Aí, ela também tem. Algum tipo de esgotamento sanitário ela tem, né? Ela pode não ter ligada ao sistema público de esgotamento sanitário, mas ela pode ter um sistema individual, que também é um sistema, né? Que é um sistema viável. Então, depende. Por exemplo, Brasília tem 100% de coleta de sistema coletivo. Okay. Goiânia também já está chegando, né? Na coleta. Quase de coleta também. Então, sim, tem várias cidades que têm um sistema de coleta coletivo também bem próximo da universalização. Agora, tem algumas regiões que não deveriam, inclusive, não estar ocupadas. Isso também que não. Mas aí a assim, questão do poder municipal também. E aí são regiões que não poderiam sequer... No saneamento não vai resolver. Então, assim, é por isso que eu te falo. Mas essas pessoas, né, essa população, ela, de qualquer forma, ela está sendo atendida de alguma forma, entendeu? Quer dizer, ela tem algum tipo de saneamento básico. Pode não ser o adequado do sistema público coletivo, mas algum tipo ela tem. Eu fico preocupado assim, que quando o poder público faz a coleta e não trata, eu preocupo muito com isso, porque ele vai fazer uma descarga de um material in natura nos mananciais. Eu não sei se isso é viável. Dependendo, é porque você tem, por exemplo, depende muito do tipo do corpo receptor, né? Por exemplo, quando você tem que a gente chama de, por exemplo, quando você, por exemplo, lá um emissário submarino, né, numa região litorânea. Você faz um cálculo, o efluente daquela cidade, você faz um cálculo, faz um emissário para lançamento no oceano.
a quantidade de matéria orgânica que é produzida naquela cidade, o lançamento de efluente naquele oceano é tão pequena que não causa nenhum tipo de impacto. Então, é um tipo de tratamento, entendeu? Assim, por diluição. É por diluição. Mas eu digo o seguinte, imagine só, vamos nessa visão. Aí entra o ente de novo. Eu faço um emissário, faço o lançamento. Quando ele é feito, ele atende por diluição e não agride ambientalmente. Uhum. Mas nós temos casos aí que são aberrantes. Olha a Baía da Guanabara. Mas aí é isso que eu estou dizendo. Mas aí você não ouve o complemento. É isso que eu estou dizendo. É porque você tem que ver várias coisas, né? Assim, dependendo do tipo do efluente. O efluente doméstico, a carga orgânica dele é muito menor do que um efluente industrial. Então, aqui em Goiânia mesmo, existe muitas discussões. Por exemplo, o meia-ponte. O meia-ponte é um receptor de efluente doméstico e de efluente industrial. O efluente doméstico que o meia-ponte recebe é um efluente tratado. Então, a ET Alice Seixo de Brito, né, ela descarta o efluente tratado. Na verdade, o que a empresa de saneamento de Goiás, né, de Goiânia, faz, ela descontamina. Ela pega o efluente que as pessoas produzem, ela trata e joga no rio para poder, inclusive, aumentar a vazão do rio. Exatamente. Você tirou a água lá atrás. Isso, você pegou o esgoto. Quem produziu o esgoto foi a gente. Isso. Aí a gente, né, produziu o esgoto, a estação de tratamento de esgoto tratou aquele esgoto, virou aquele esgoto, transformou aquele esgoto numa água e aí jogou no rio. Aí, o que acontece? A indústria, né, o potencial de poluição dela é 1000 vezes maior do que o esgoto. Além de tudo que ela ainda tem questões químicas. Muito, né? Metais pesados, tem muitos outros tipos de efluentes, muito tipo de compostos ali. Aí ela joga, né? Tanto que quando há algum tipo de vazamento, alguma coisa, aparecem peixes mortos, assim, alguma coisa muito grave. E aí as pessoas não conseguem identificar, né? Porque acham que, como tem mais pessoas do que indústrias, acham que é o efluente que as pessoas geram. Que o efluente doméstico ele não é agressivo, isso aí é natural. Mas eu concordo com você, o ideal é que todo mundo tenha tratamento, porque ninguém quer lançar efluente in natura em lugar nenhum, né? Mas, assim, o que a gente faz? O tratamento, né, nada mais é do que a redução da carga orgânica, porque se você tem uma determinada carga orgânica, você vai reduzindo ela até um determinado nível, né, que você lance aquela água no corpo receptor, no rio, que não contamine aquele volume. Na realidade, quando você tirou aquele volume de água dele, você sacrificou ele. Como você devolve, você está restabelecendo. Você está restabelecendo. Excelente, excelente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tecnicamente é a nossa visão técnica, mas quando entra o ente gestor político, ele não tem tanto essa preocupação, ele quer ficar bem com a população, seja atendendo a técnica ou não atendendo a técnica. Aí que é o grande problema, é nesse liame entre a boa técnica e a boa gestão. São duas, porque a boa gestão pode ser contra a técnica. Imagine só. Mas também é um pouco de falta de conhecimento, porque, assim, que é um problema sério, né? Por isso que eu acho que a gente tem que estar cercado de conhecimento, né? Tem que estar cercado de bons profissionais, porque realmente isso tem conflitos. E eu concordo com você, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade é exatamente isso, né? Cercar a boa técnica com os bons gestores, né? Não sei quando é que nós vamos conseguir. Eu também não sei, mas a gente tem que ir por esse caminho, porque senão o negócio fica mais complicado. Mas a gente vai indo, né? Mas eu acho o seguinte, nós estamos tentando. Eu acredito que quem trabalha nesse foco tem essa visão. E nós estamos buscando, tá? Nós tenho certeza disso. Acho que pode ser que não alcancemos agora em um tempo curto, mas se a gente deixar aqui a filosofia, as empresas integrantes lá, bons profissionais com essa filosofia, pode ter certeza que logo, logo, quem sabe a gente consegue reverter essa questão de recuperar os nossos mananciais e diminuir a escassez hídrica. Que nós vamos, até mesmo, aí entra a questão da área ambiental, entra a questão dos produtores rurais, é todo um complexo que uma pessoa só não vai dar conta, nenhuma profissão, nenhuma vontade. Nós temos que fazer um plano geral, onde todos integram esse plano e mostrando para ele, ou nós fazemos isso, ou nós não vamos ter
como solucionar o problema da boa vivência no futuro bem próximo. A gente tem que, tem que ter aquela predominância do interesse coletivo, né? As pessoas têm que entender que elas não vivem sozinhas, por mais que tenha a sua propriedade individual, o interesse é coletivo, então... É igual eu falo, não adianta alguns utilizar aberrações contra o ambiente e ele se enriquecer e amanhã ele não ter como utilizar essa riqueza. Exatamente. Não vai adiantar. Não vai. Então, ele não pode pensar só nele, ele tem que pensar no bem geral. Como dizia, os antigos aí, caixão não tem gaveta. Não tem gaveta, não. Não tem gaveta. Não adianta, não. Mas eu acho que é o seguinte, nós estamos num caminho que possamos aí, quem sabe, resolver esses problemas, não imediato. Mas hoje nós temos uma boa matriz energética. As energias renováveis estão recuperando a perda da crise, a escassez hídrica nas usinas hidrelétricas, mas pegamos a questão agora, com as renováveis. Agora nós temos que pegar nossos mananciais. E vamos utilizar aí os bons profissionais que nós temos na engenharia. E ela, pode ter certeza, ela vai ser o carro-chefe para essa mudança imediata, com técnica avançada e tecnologia que possamos mostrar para os nossos gestores que eles não podem pensar só em política, eles têm que pensar, devolver com técnica as boas coisas para a população. É uma gestão de Estado. Gestão de Estado e não de pessoa, não de governo. Então é isso, né? Acho que o nosso bate-papo vai se prolongando aqui, o assunto é muito interessante. Acho que vamos deixar um pouquinho para a parte 2, porque senão a gente esgota, quer dizer, não dá para esgotar esse assunto, porque é assunto aqui para muito tempo. Quero agradecer a sua presença, Idalino, e dizer que aqui as portas sempre estão abertas. Idalino aqui é prata da casa. E dizer que a porta aberta é até pleonasmo, né? Porque o Idalino está sempre aqui, é um amigo querido. E, enfim, só agradecer mesmo de verdade. Isso, e eu também tenho a agradecer a oportunidade da gente mostrar o que a gente está trabalhando, o que deve ocorrer e mostrar para os nossos ouvintes e para a sociedade que a engenharia está trabalhando. Isso mesmo. E muito, né? E a gente não para. E está sempre renovando, inovando, se adaptando e crescendo. E a escola junto, criando novas tecnologias, o mercado buscando essa tecnologia e trazendo para a sociedade para diminuir os impactos. Fazendo infraestrutura com menores impactos. Pode ter certeza disso, que a engenharia é o grande carro-chefe dessa mudança. Exatamente. A gente sempre está aí movimentando, crescendo. E para finalizar, de novo, quero agradecer. E quando você precisar, estamos à disposição. Sempre. Sempre. Já pode ir anotando aí, que sempre está precisando. Tá bom. Um grande abraço a todos. Obrigada, Idalino. E, pessoal, esse foi o PodSenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê aí no próximo episódio. Não se esqueça. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito